Muito boa tarde. Estamos aqui novamente com todos vocês para mais uma aula do nosso curso virtual de História da América. Hoje é a aula 4, nós vamos falar sobre os povos mesoamericanos antes da chegada dos espanhóis. Essa primeira parte eu vou dedicar principalmente a explicar a bibliografia ou a historiografia que fala sobre os povos mesoamericanos, como foi evoluindo ao longo do século XX, né? Depois, de uma segunda parte, procuraremos ver mais detalhadamente como esses, principalmente os mexicas, os astecas, se incorporaram na geografia mesoamericana e na história mesoamericana, né? Então, nessa primeira parte, antes de começar realmente a falar sobre a historiografia, queria fazer uma advertência, fazer uma chamada para um site que me parece assim muito interessante, que pode ajudar muito no aprofundar nos estudos mesoamericanos, que é o www.famsi.org. FANSI é F de feio, A de Antônio, M de madeira, S de sal, I de ilha. Então, FAMSI são uma fundação para estudos mesoamericanos. Lá tem uma extensa bibliografia, tem vários artigos e vários estudos sobre a arte, sobre a cultura, sobre a história dos povos mesoamericanos, muito bem ilustrada, com muito detalhe, né? Acho que compensa realmente uma visita detalhada para esse site, né? Para quem tiver interesse em aprofundar no que estamos falando aqui. Uma outra advertência que pode ser interessante é que quando se fala de Mesoamérica, não estamos nos referindo estritamente a um espaço territorial ou geográfico, estamos nos referindo a um espaço cultural, né? Esse espaço cultural vai muito além do território do México atual, né? Começa no sul dos Estados Unidos, né, e desce até a América Central, abrangendo Belize, abrangendo a Península do Yucatán, abrangendo Honduras, Salvador, Costa Rica, né? Então toda essa região é conhecida como Mesoamérica, né? Não estamos nos referindo única e exclusivamente à questão ao estado ou ao país atualmente conhecido como México, né? Bom, então entrando diretamente no assunto, como eu disse para vocês com relação à historiografia, né? Há um primeiro momento na historiografia que podemos chamar assim, como se fosse uma historiografia bipolar, né? Então houve um primeiro momento em que a historiografia é marcadamente europeia, marcadamente eurocentrista, né? E depois, né, até os anos 70 do século passado, e a partir dos anos 70 começa uma historiografia marcadamente mais mesoamericana. Normalmente se utilizam os termos já introduzidos na discussão de uma história dos vencedores e uma história dos vencidos, né? Gruzinski, por exemplo, Sérgio Gruzinski, um autor mais contemporâneo, um estudioso, um historiador estudioso do México, ele, no seu livro sobre a história do Novo Mundo, ele tem uma frase que pode resumir claramente o que estou querendo dizer, que é a seguinte: tudo que sabemos sobre as civilizações antigas da América procede de conquistadores europeus. Claro, agora mesmo é uma afirmação muito categórica. Existem hoje em dia já existem estudos que estão baseados nos códices antigos, nos códices anteriores à chegada dos espanhóis. Mas, em geral, se fala de uma forma geral, é certeira essa afirmação.
a maior parte dos estudos historiográficos sobre os povos antigos, também os andinos, né? Não apenas os mesoamericanos, nem os maias, né? Tudo que temos começa pela forte documentação dos cronistas espanhóis do século XVI, como eu falei naquela nossa primeira aula, onde fazia a advertência de que é preciso ter muito cuidado com a documentação que a gente está trabalhando, né? É como se, de alguma maneira, né, quer dizer, quando a gente fala de história da América, e ainda hoje no nosso curso da Unifesp é assim, no curso da USP durante muitos anos também foi assim, né? Agora já não é mais, precisamente pelos estudos que há lá com o meu colega e amigo Eduardo Natalino, né, que sempre se esforçou por reivindicar uma história que fosse exclusiva dos povos antigos, né, antes da chegada dos espanhóis, né? Mas em muitas outras universidades, em muitos cursos, quando se fala de história da América, se começa já a partir do momento do contato, do momento da conquista, né? E, claro, a gente tende a pensar, que em geral é a ideia que se tem quando se chega do vestibular, a gente tende a pensar que os povos anteriores à chegada dos espanhóis eram apenas os astecas, os incas e os maias, né? Como vou tentar explicar hoje, havia outros povos, né? Os astecas chegaram praticamente um pouco antes da chegada dos espanhóis. Já falaremos sobre isso, né? Há um outro autor, a partir, quer dizer, então, como dizia para vocês, durante grande parte do começo do século XX, maior parte das histórias que foram escritas nesse período utilizam as fontes primárias das crônicas dos espanhóis, né? Com Leão Portilha, né, que eu queria destacar Leão Portilha porque me parece que é um estudioso, um historiador muito importante, né, mexicano. Ele começa um trabalho de descoberta e de valorização e de tradução dos códices náhuatlas, escritos em náhuatl, para o castelhano. E é com ele que começa praticamente, além de com o historiador Nathan Watchell, a conquista da América vista pelos vencidos, vista pelos índios, né? Essa questão, né, passa a ter uma importância decisiva, principalmente nos estudos historiográficos realizados a partir dos anos 70, 80, 90, né? Onde se procura realmente adentrar, né, na história contada, na história narrada pelos vencidos, né? A partir desse ponto de vista, né, tem um historiador que me parece também muito importante, que é o Gordon Brotherstone, que ele escreve a América Indígena na sua literatura, né, onde ele procura fazer esse esforço, e um esforço, eu diria assim, hercúleo, né, porque, como ele mesmo indica, não basta a tradução, né? É preciso entender que a escrita latina é linear, né? O máximo que pode nos acontecer, assim, para ter uma dúvida, quando a gente lê um texto latino, um texto em castelhano, em português, é se uma palavra é unívoca ou ambígua, né? Então, às vezes nós temos, por exemplo, sei lá, a palavra mais fácil, a palavra manga, né? Então, a palavra manga pode ser uma fruta, pode ser a manga da camisa. Mas isso se resolve pelo próprio contexto, né, o que está sendo narrado, a gente percebe rapidamente se estamos nos referindo a uma fruta, estamos referindo-nos a uma camisa, né? Uma roupa, né? Mas no caso da escrita náhuatl, os glifos, né, os hieróglifos, as representações pictóricas, né? Além de que tem tintas diferentes que representam sentidos
e significados diferentes, por exemplo, pintura vermelha e pintura negra, nos diz Gordon Brotherston, tem 3 níveis de leitura cada representação, cada glifo, né? Então, eu vou dar simplesmente exemplos para que fique claro, né? Quer dizer, vamos imaginar que a gente vê uma imagem de um templo, né? Ou uma imagem de uma pegada humana. Então, esse templo pode estar significando, no primeiro nível de leitura, né? Um templo, um fato, um templo. Né? Uma pegada pode estar significando uma pegada. Pronto. Né? Esse é um nível. Mas aqui tem um segundo nível de leitura, que é um nível, vamos chamar assim, que já pode ser considerado não propriamente um fato, mas um ato, e se torna mais abstrato. Então, o templo representa o encontro com Deus, o templo representa a oração, né? O templo representa o sacrifício, o templo representa a oferenda, né? Então, já é um segundo sentido. Da mesma maneira, a pegada representa o rumo, o caminho, o sentido, a direção, a meta. Né? Então, já é um outro sentido. Né? E ainda há um terceiro nível de leitura, né? Que também é importante, né? Que é a leitura dos fonemas. Né? Então, eu utilizo templo, né, porque eu falo a palavra templo, né, mas, na verdade, eu estou querendo falar, né, tempo e não templo. Então, em lugar de dizer pegada, eu estou querendo utilizar só o fonema pegar, né, porque estou querendo falar de pegar e não de pegada. Né? Então, eu estou utilizando um glifo para utilizar o fonema que me lembra de um outro fonema que me lembra de um outro significado de uma outra palavra. Né? Como é que a pessoa vai saber exatamente o que está sendo escrito e sendo dito? Porque os náhuatlas, né, os mexicas, os astecas, eles tinham leitores. Né? Então, existiam os sábios que liam os códices e eles, através de uma tradição oral, eles passavam o significado daqueles códices. Né? Claro, depois, esses velhos, anciãos, sábios, ou grandes leitores dos códices, ou eles vão morrer ou eles vão ser mortos. A tradição oral vai ficar mais ou menos perdida. Vamos ter o códice, mas não vamos ter a chave de leitura. Quem vai perceber isso, por exemplo, vai ser um religioso chamado Bernardino de Sahagún. Nós vamos falar posteriormente em outra aula sobre ele, que ele realmente tem um interesse para entender exatamente o que esses códices, como é que eram lidos os códices, que ele mesmo vai descobrir e vai ver, vai verificar. Né? Então ele vai utilizar os alunos dele, que estavam no colégio, né, que os franciscanos tinham aberto para ensinar os alunos a cultura castelhana, mas ao mesmo tempo os religiosos estavam querendo conhecer a cultura mesoamericana, cultura mexica, né, cultura azteca, precisamente para converter, para dominar, para fazer com que, entendendo a cultura, uma cultura dos indígenas, pudesse se encontrar os pontos de tradução e os pontos de entendimento entre uma cultura e outra. Nem todo mundo pensava assim. Desculpem. E nem todo mundo pensava assim. Havia espanhóis, havia religiosos que achavam que precisava ser destruído tudo. Sahagún, em concreto, é um dos poucos religiosos que achavam que não, que precisava ser preservado para conhecer, para traduzir e dominar. Né? Não é que ele tivesse um interesse em conhecer por conhecer. Era conhecer para traduzir, conhecer a cultura mexica para convertê-la à cultura castelhana. Mas graças a isso,
houve uma preocupação por encontrar, ele mandou os seus alunos para os seus povos de origens, para eles falando com os seus ancestrais, com os seus avós, com os seus sábios, né? Que eles ensinassem a ler aos alunos, né? Para que esses alunos ensinassem aos religiosos, né? Então, é um dado importante, né? Porque eu vou ler aqui o que diz o Brotherstone, né? Traduzindo a linguagem, o texto, perdão, isso aqui é um artigo dele falando, se chama Traduzindo a Linguagem Visível da Escrita, é um texto de 1999. Então ele diz: a escrita náhuatl desafia as definições ocidentais da escrita com a engenhosidade com que funde imagem, número e nome numa mensagem holística, né? Então, de fato, é um desafio, né? Como é que eu traduzo, né, um termo que pode ter três sentidos para um termo que tem um único sentido, né, que é o latino, né? Então, todo o esforço de tradução é um esforço realmente titânico, né? Mas está sendo feito, né? Há autores que estão se dedicando praticamente a sua vida para fazer esse tipo de trabalho, né? Bom, há uma outra corrente historiográfica que eu marcaria assim a partir de Todorov, né? Por exemplo, a partir de Todorov. Aliás, um parêntese aqui, foi, que foi a mulher, ou a companheira de Todorov, Nancy Houston, que não é propriamente historiadora, é mais uma literata, tem vários romances, uma socióloga, uma estudiosa de movimentos feministas e libertários, e tem um livro que eu gostaria de indicar para todos vocês, chamado A Espécie Fabuladora, né? Esse é um livro de teoria da literatura e teoria da história, onde me parece assim que ela até avança muito mais do que Hayden White, né? E começa a fazer uma discussão, né, sobre a qualidade específica do ser humano, que é a sua capacidade de ficcionalidade, né, de fabular, né? E é precisamente as suas afirmações mais contundentes que me deixaram assim impressionado quando ela fala que nós, na verdade, somos precisamos da ficção para tomar conhecimento da nossa própria realidade, né? Então, fica aqui a dica, um parêntese, né? Mas agora que falei de Todorov, lembrei da Nancy Houston. Eh, Junto com os estudos de Todorov, por exemplo, eu colocaria os de Federico Navarrete, né? Ou então os de Héctor Bruit, que era um chileno que durante muitos anos deu aula na Unicamp, ou da minha orientadora, a Janice Teodoro, né? Que procuram, né? Procuram encontrar os elementos de contato, de imbricamento entre o mundo indígena e o mundo espanhol, né? Então, nesse sentido, por exemplo, Todorov, quando ele escreve sobre a conquista do outro, a América, a conquista do outro, ele vai falar principalmente de duas grandes personagens espanholas, né? Que são o Cortés e o Las Casas. Mas ele vai tentar mostrar, ele vai olhar de um ponto de vista, né, de que onde ele utiliza os conceitos de amor e de conhecimento, né? E nesse sentido ele fala que Cortés conheceu os indígenas, ele se preocupou com conhecer os indígenas quando vai ter o contato com a Malinche, né, com a indígena que ele recebeu de presente e acabou sendo a sua mulher, né?
que ao mesmo tempo passou a ser o seu braço direito e a sua língua, né? Era através da Malinche que ele se comunicava e ele conseguia traduzir e ser traduzido, né? Mas ele está no diapasão de Todorov. Cortés conhece, né? Tem um contato com o indígena para conhecer o indígena, para dominar o indígena. Enquanto que o Las Casas, né, talvez ele não chega a um conhecimento tão profundo, então tem um conhecimento, mas esse conhecimento é um conhecimento matizado pelo amor, né, para salvar o indígena. Então, é interessante, né? São formas de conhecimento no relacionamento com os indígenas, e também do ponto de vista dos indígenas vai ter suas formas de conhecimento da realidade espanhola. Os estudos de Navarrete, de Federico Navarrete, tem um artigo muito interessante que eu deixei no Sistema Mudo, vocês podem conferir lá, né? Las fuentes indígenas más allá de la dicotomía entre história e mito. Né? Ele reivindica, né? Reivindica um status, né? Muito mais sério, muito mais forte, um status para o mito, né, indígena, né, a forma narrativa dos indígenas que os espanhóis desqualificaram chamando-a de mítica, né, o Navarrete tenta mostrar, e mostra, me parece que com acerto, com veracidade, né, que é um processo desqualificador, que quando se dá o contato, os espanhóis, do cimo da sua, vamos chamar assim, do cimo da sua arrogância, do seu conhecimento ou da sua sabedoria, né, eles desqualificam a narrativa indígena, considerando-a como mítica, né? Nas palavras de Navarrete, leio, né, o mundo ocidental chamou de mítico um discurso que não se enquadrava no que ele intitulava de científico. O que eles chamavam de mito são relatos que nos contam representações coletivas que não são as nossas e cujos fundamentos nos são desconhecidos. Né? Mas isso realmente tem a ver com algo que acontece ainda hoje, né? E que nós falamos até corriqueiramente, né? Quer dizer, em geral, ainda hoje, quando nós falamos, por exemplo, mas isso daí que você está falando é um mito. O que nós estamos querendo dizer com isso é que isso daí que você está falando é uma invenção, é falso. Agora, o que nós não percebemos é que nós somos míticos, né? Que a nossa estrutura radical de ser, a forma de ser do ser humano é uma estrutura mítica. Nós precisamos do mito para nos entendermos, né? Porque o mito ele dá conta de uma realidade à qual nós não temos nenhum outro acesso a não ser através da narrativa e da narrativa mítica. A questão não é, por exemplo, se eu falo do mito de Pandora, para pegar um mito ocidental, né? Se eu falo do mito de Pandora, da caixa de Pandora, que a Pandora chega e então abre a sua caixa, e então saem as virtudes, os bens e os maus, né? Então, esse mito, que sentido faria, por exemplo, eu perguntar, né, se se existiu Pandora, né? Se realmente viveu Pandora em algum momento histórico. O que eu estou querendo é dar conta de uma realidade que tem a ver, né, com as virtudes e os defeitos, as coisas boas e as coisas más, que foram abertas por uma curiosidade intelectual, né, por parte de Pandora, né, por parte de um ser humano ainda por cima que é feminino, né, e que esse ser humano que está querendo descobrir coisas novas, que é a coisa que acontece com qualquer ser humano, ele descobre coisas que são para o seu bem e descobre coisas que são para o seu mal. Né? E isso é uma realidade tão humana,
né? A gente está sempre entre a espada e a parede, né? Então, se a gente pega o mito de Prometeu, né, é a mesma coisa, né? Só que uma chave masculina. Então, o Prometeu também o que ele quis era conhecer o desconhecido, o que estava oculto, o fogo dos deuses. Por que ele queria pegar o fogo dos deuses? Porque ele queria levar esse fogo dos deuses para os homens, para ajudar os homens, para fazer com que os homens avançassem no conhecimento, progredissem no conhecimento. Então, na verdade, adianta ficar discutindo se existiu ou não existiu Prometeu, se havia fogo ou não havia fogo com os deuses. Isso seria ridículo. Agora, o que realmente o mito de Prometeu está nos dizendo, tem muitos sentidos, um sentido, sem dúvida, é que o ser humano não cansa de querer conhecer. Ele não tem medo de conhecer o desconhecido. Ele vai e avança para procurar precisamente melhorar na vida. E às vezes isso que vai ser uma melhora, ao mesmo tempo vai ser uma piora, vai piorar, né? Porque a gente prometeu, conseguiu o fogo, mas depois foi castigado pelos deuses e começou a padecer, né? Enfim, esses são mitos ocidentais, né? Também havia então mitos mesoamericanos, né? Nós vamos falar sobre o Popol Vuh, né? Que é o mito da criação mesoamericana, né? Mas o importante, me parece, é entender essa desqualificação que é feita pela pela historiografia, né? Perdão, pela historiografia não. É uma desqualificação que é feita pelos espanhóis, quando eles entram em contato, começam a conhecer a história contada pelos próprios mesoamericanos. Essa história que eles vão ter contato mesmo através da tradição oral e através dos escritos, dos códices, né? Eles não vão considerar como verdadeira, eles vão desqualificar como falsa, né? Então, por enquanto, era essa aula que eu queria dar hoje para vocês, né? Nessa primeira parte, né? Explicar um pouco a discussão, tal como ela está colocada, né? Como me parece que está colocada. Eh, hum, Agora, na segunda parte, vou procurar agora explicar um pouco a trajetória dos diferentes povos anteriores aos astecas até a chegada dos astecas. Vamos falar sobre os olmecas, sobre os toltecas, os xiximecas, né, e os astecas. Mas isso fica para a nossa segunda parte. Muito boa tarde.